Salve vivas, irmão! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que vai mostrar nesta edição: nitazeno é a mais violenta droga que a Unicamp e a USP encontraram em São Paulo. Paraná amplia a cobertura de matas ciliares. A Assembleia Legislativa do Paraná vai debater sobre desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. O Estado registrou a terceira maior redução no número de mortes violentas. Primeiro-ministro de Israel agradece a Argentina por declarar Hamas como grupo terrorista. Tem ainda o futebol, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Gente, hoje eu quero expor aos senhores o que leva o presidente brasileiro, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a não declarar que o grupo Hamas é um terrorista. Lembramos, o primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, declarou que o presidente brasileiro é persona não grata em Israel. Isso causou espanto ao mundo, porque a situação vivida por Israel é uma tortura constante à sua população. Este grupo terrorista é assassino de crianças, jovens e adultos e sequestradores contumazes. O estarrecedor de tudo isso é que o mundo sabe disso, só que o presidente brasileiro insiste em não reconhecer o Hamas como grupo terrorista. É uma guerra onde Israel e o mundo estão contra o terrorismo. Também você precisa saber que o Hamas e seus parceiros vivem diariamente causando desgraças e mortandade na Europa e também na América. Claro que também é oportuno informar que o presidente brasileiro tem laços de muita amizade com presidentes ditadores da América do Sul. O nosso Brasil sempre foi reconhecido internacionalmente por sua postura cristã e por respeito aos bons costumes. O Brasil não é e nunca vai ser comunista. É assim, simplesmente assim. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A
capa fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A capa fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A capa fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa fina. Um estudo realizado por pesquisadores da USP e também da Unicamp revelou a chegada e também a crescente apreensão de nitazeno, um potente grupo de opioides sintéticos no Brasil. Foram detectadas em 95% das apreensões de opioides no estado de São Paulo entre julho de 2022 e abril de 2023. De acordo com dados da Polícia Técnica Científica de São Paulo, a substância apresenta um novo desafio para as autoridades brasileiras. Em 71,4% dos casos em que a substância foi encontrada, o nitazeno estava misturado com outros compostos ativos, sendo o canabinoide o mais prevalente. Está presente em 30% das amostras analisadas. O Paraná conseguiu ampliar a cobertura de matas ciliares em 12% nos últimos anos. O estado passou de 1,25 milhão de hectares de cobertura florestal nestas áreas em 2008 para 1,41 milhão de hectares em 2021. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Água e Terra, com base nos dados do Mapa Biomas, desde 2019, esta recuperação foi puxada por medidas como o plantio de 3,9 milhões de mudas em áreas de preservação permanente e a recuperação de mais de 6,9 mil nascentes de rios. Mata ciliar é a vegetação que fica às margens de rios ou que contorna lagos, nascentes e também açudes, e a proteção dessas áreas são fundamentais para a proteção de fontes de água que abastecem as cidades, o campo e também a biodiversidade local. Por lei, essas áreas são consideradas áreas de preservação permanente. A Assembleia Legislativa do Paraná vai debater sobre o desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba durante o Seminário Metropolitano de Planejamento, que será realizado entre os dias 23 e 25 de julho, com o objetivo de apresentar e discutir os produtos e diagnósticos elaborados no âmbito do Plantio de Desenvolvimento Urbano, integrado, logicamente. Os painéis de discussão serão promovidos pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. O evento, proposto pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa, ocorre no plenário da Assembleia a partir das 9 horas. O Paraná registrou a terceira maior redução no número de mortes violentas intencionais entre 2022 e 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que foi divulgado e que compila dados do ano passado. Foram 2.263 mortes registradas em 2023 contra 2.595 mortes em 2022, redução de 12,8%. O estado fica atrás somente de Rondônia, menos 14,2%, e Rio Grande do Norte, menos 13,9%. A média nacional no período foi de menos 3,4%. O grupo de mortes violentas intencionais, incluindo os crimes de homicídio doloso, latrocínio, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e casos envolvendo policiais vítimas de crimes violentos ou mortes decorrente de intervenção policial. Israel disse que suas defesas aéreas interceptaram um míssil lançado do Iêmen. Os rebeldes afirmaram ter disparado vários mísseis contra a cidade israelense de Eilat, no Mar Vermelho. O ataque
prolongou uma escala de violência entre Israel e os hostis, quando o grupo iemenita lançou um drone que atingiu o centro de Tel Aviv, matando um homem e ferindo outros 4. Aviões de guerra israelenses realizaram um ataque aéreo perto do porto de Oidad, no Iêmen. Isso em resposta, atingindo o que Israel disse serem alvos militares hostis. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Servidoras da Polícia Rodoviária Federal denunciaram que casos de assédio sexual e moral foram arquivados pela Corregedoria da Corporação sem a devida apuração. Elas foram ouvidas em audiência pública realizada na Câmara. A servidora administrativa Sabrina Pereira Soares Damasceno foi uma das que participaram da audiência e relatou que ela e mais 5 mulheres foram vítimas de um supervisor da Superintendência da PRF em Minas Gerais.
Ele me levou numa sala, perguntou o que estava acontecendo e eu falei que não queria trabalhar lá. Foi quando ele pegou na minha coxa e eu falei: tire a mão de mim. Depois disso, as perseguições que ele tinha comigo pioraram. A corregedoria entendeu que esse toque foi uma tentativa de me consolar, contou Sabrina durante a audiência na Câmara. O Paraná teve o segundo maior crescimento do Brasil no setor de serviços, no acumulado em 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta registrada foi de 8,4%, mais de 6 vezes acima da média nacional no período, que foi de 1,3%. O resultado paranaense nos serviços ficou atrás apenas do desempenho do Mato Grosso, que teve aumento de 9,1% em 12 meses. Na relação com outros estados, o Paraná ficou à frente de Minas Gerais, com 6,4%, Santa Catarina 5,9%, Bahia 4,3%, Rio de Janeiro 2,1% e São Paulo menos 1,9%, por exemplo. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Por favor, onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo. Nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. As empresas operadoras dos sites de apostas de cota fixa, popularmente chamada BETs, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de 20 milhões e cassação da atividade para as empresas que não cumprirem as obrigações. A portaria que reúne as políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro foi publicada no Diário Oficial da União. A medida é parte da regulamentação da Lei de Apostas de Cota Fixa, que existe desde 2018, mas só iniciou o detalhamento das regras em julho de 2023.
Para apoiar indústrias alimentícias de todo o Brasil, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, realiza análises que avaliam a qualidade de embalagens para uso em contato com alimentos. O Instituto é referência nacional neste tipo de ensaio, com laudos válidos para atender às exigências dos mercados de importação e exportação. Estudos comprovam que um produto inadequado pode contaminar o alimento por meio da migração, que é a transferência de componentes da embalagem para o produto alimentício. Em muitos casos, ficou confirmado que a presença de elementos tóxicos em alimentos foi ocasionada por embalagens sem o devido controle de conformidade. No primeiro semestre de 2024, o Tecpar analisou a qualidade de 102 amostras de embalagens para alimentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu esforços conjuntos no mercado para a redução da conta de luz, criticou subsídios e questionou privilégios do mercado livre de energia. A tendência é de que o MME proponha em breve uma norma, medida provisória ou projeto de lei para reformar regras do setor. O encontro promovido em São Paulo para ouvir os principais players do mercado é parte desse processo que se iniciou em reunião no Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e representantes setoriais. Na visão do ministro, o setor caminha em direção ao precipício em seu modelo atual, a despeito da renovabilidade da matriz do país e da interligação do território. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos meus. O Brasil, que está na presidência do G20 neste ano, espera que na próxima semana possa quebrar um jejum de 2 anos e meio sem que declarações ministeriais sejam aprovadas no âmbito do Fórum Econômico. Esse ato foi marcado por controvérsias e diferenças entre os países sobre o tratamento de questões geopolíticas nos documentos. Lembrou o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiro do Itamaraty, o embaixador Maurício Lírio, que atua com Sherpa do Brasil para o G20. Vocês sabem que o G20 não pode aprovar declarações ministeriais nas 2 últimas presidências, por conta de controvérsias e diferenças sobre questões geopolíticas, mas conseguimos acordo e na semana que vem temos expectativa de avaliar e apresentar várias situações ministeriais aonde aprovem documento de consenso dos ministros, disse Lírio em conversa com a imprensa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu o presidente argentino Javier Milei por declarar o grupo radical islâmico Hamas como organização terrorista internacional. Obrigado, Argentina, obrigado, presidente Milei, por designar o Hamas como organização terrorista, disse o premier israelense. Este é mais um sinal de sua amizade com Israel e também de seu compromisso com a verdade. Obrigado, Javier Milei.
O gabinete de Milei publicou uma nota em um comunicado no X, divulgando a decisão do governo. A Casa Rosada disse ainda que a declaração se deve aos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, mas citou também outras notificações. Agora o futebol, alegria do povo. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O Clube Atlético Paranaense realmente não está passando por uma fase positiva. Aliás, é extremamente negativa esta fase do rubro-negro. Em 9 jogos, isto mesmo, em 9 jogos, o Atlético Paranaense ganhou apenas 2 partidas. E nesta última, lá em Bragança Paulista, foi um time confuso, atrapalhado. Ah, porque o Fernandinho não jogou? Mas então o Atlético Paranaense é o Fernandinho? Ou é o Clube Atlético Paranaense? Jogou mal o Atlético. O Atlético ficou com um jogador a mais em parte do final do primeiro tempo e em todo o segundo tempo, porque o goleiro Cleiton foi expulso de campo. Ficou com 10 do Bragantino. E o Bragantino, que havia iniciado bem o jogo, aproveitando-se da inércia do Atlético, fez 1-0 e ganhou a partida. Um resultado negativo para o Atlético Paranaense, que cai na tábua de classificação, despenca no Campeonato Brasileiro. E agora tem compromisso na Sul-Americana na quinta-feira, frente ao Cerro Porteño, aqui em Curitiba. Esta é a vantagem. Mas o Atlético não tem feito valer essa vantagem de mando em casa. Tem perdido pontos preciosos. Então, é o momento de se repensar e buscar de todas as formas possíveis e imagináveis a reabilitação frente ao representante paraguaio. E o Coritiba? O Coritiba também é outra decepção. Novamente foi derrotado nesta última rodada, perdeu para o Marisol por 1-0, um time fraco, um time modesto, e o Coritiba não teve competência para jogar mais ou menos, jogou mal, muito mal, e por isso perdeu o jogo para um time que também não jogou absolutamente nada. Aliás, Coritiba e Marisol foi um dos piores jogos que tive oportunidade em acompanhar nos últimos tempos. E o Paraná Clube ganhou a primeira do Rio Branco de Paranaguá em Curitiba. Agora vai jogar pelo empate em Paranaguá. Mas em Paranaguá o Rio Branco é complicado, é muito difícil. Vai ser, mais uma vez, um jogo de emoções fortes na decisão paranaense da Série B. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. Uma nova terapia genética com foco no aumento de uma proteína pode ser a chance para combater a degeneração muscular relacionada à idade, causadora de cegueira. O DMRI é a principal causa da perda de visão entre adultos mais velhos e estima-se que a doença afete aproximadamente 200 milhões de pessoas no mundo. A enfermidade é complexa e envolve uma combinação de fatores do envelhecimento, ambientais e até mesmo estilo de vida. Nesse contexto, os cientistas identificaram que aumentar os níveis de proteínas chamadas IRAKM nas células dá o quê? Da retina, protege significativamente contra a degeneração da camada que reveste o interior dos olhos. A idade é o principal fator de risco para essa DMRI. Os pacientes começam a enxergar imagens turvas ou com um ponto preto na visão central. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.